pessoal. E aí, pessoal? Voltando então, a gente vai falar agora um pouco sobre prestador de serviço, tá? A gente fez o orçamento da cerca da rede laminada, não é cerca elétrica, né? Que a rede laminada ela dá menos manutenção, né? Então a gente fez uma opção mais consciente aí. Então o que acontece? A gente pegou umas cotações aí de algumas empresas e o Alex vai explicar pra gente como que é que vai funcionar, que é aquela questão que a gente tratou lá no vídeo anterior sobre o fundinho de reserva que a gente vai fazer da manutenção dos elevadores pra transformar em rede laminada pra gente. E assim, pessoal, teve fornecedor que nem chegou a dar o retorno pra gente, tá? Só pra vocês terem ideia. A primeira que acabou nos respondendo chama Íntegra Monitoramento. Tá? Ela cotou com a gente a rede laminada e ela nos passou o valor. Deixa eu só passar certinho para vocês aqui. Ela nos passou o valor da rede laminada com mão de obra. Assustem vocês também, R$160 mil, pessoal. Tá? Ela passou o valor com mão de obra, o valor unitário de R$240 por rede laminada. Tá dando um total de R$160 mil. Porém, paralelo a isso, a gente achou muito caro, a gente começou a correr atrás de novos fornecedores e tal. E tem uma pessoa que mora no condomínio que ele trabalha com isso, tá? E eu procurei ele, eu não passei valor para ele antes e pedi para ele cotar com a gente, tá? E abre aqui pra mim, Dani, faz favor. Só fazendo um adendo aqui, interrompendo um pouquinho o Alex, essa cotação que a gente pegou aí da Íntegra Monitoramento, que eles passaram o valor de R$160 mil pra gente, eles passaram uma quantidade de 600 metros. Isso. Mas na realidade essa foi uma medição incorreta, porque são 700 metros de rede laminada que a gente precisa, não é 600. Para atender o condomínio são 700 metros. Exatamente. Então quer dizer que esse valor então seria ainda corrigido, né, para o valor real aí, para metragem real. Isso. Aí eu cotei com o André, né, que é morador aqui do condomínio. A empresa dele chama STI, Sistema de Segurança Eletrônica, tá? E com o André, deixa pra gente, né, por favor. Ficou 72.566, tá? Então assim, pessoal, ele passou pra gente o valor que o fornecedor dele vende pra ele, tá? Ele não tá ganhando nada com isso daí. Aí ele contrata uma pessoa para fazer a instalação para nós. Esse valor já é instalado tudo, tá? Então, voltando como a Daniela disse, com o valor que a gente vai estar conseguindo da redução do elevador, é o que a gente vai estar implantando isso daí. Tá joia, pessoal? E é aquela coisa, né, assim, que não é que existe milagre ou que exista o famoso do almoço grátis, né? A questão é que o André, ele também é morador e ele optou por fazer isso assim com uma redução de custo, até porque a redução de custo é pra ele também, é pra mim, é pra vocês, é pra ele, é pra todo mundo. Todos, enfim, ele vai morar do condomínio, né? E a gente achou uma opção assim, a opção, né, a melhor opção que a gente tem, porque o valor é um valor de 72 mil, é um valor que a princípio, somente com essa redução que a gente vai fazer do elevador, a gente consegue pagar. E sem ficar com dívida pro condomínio, E sem ficar com pessoal? dívida, porque é um dos principais pontos também, a gente não pode assim, ficar com dívida. O que é o foco nosso aqui? O pessoal que estudou um pouquinho de administração vai entender o que eu vou falar. A gente tem que enraizar bem para o condomínio crescer sadio, tá? Eu sempre trabalhei com redução de custos e eu acredito que a melhor maneira é a gente não começar com dívida. É muito fácil lá, compra parcelado, já tem todo mundo. Não é o nosso foco. A gente vai fazer uma juntada, né, Dani? Vamos tentar comprar, ainda a gente vai tentar negociar um pouquinho mais esse valor pro pessoal lá. O André se dispôs a ir lá com a gente, entendeu? Então, assim, eu acredito que do que a gente viu, né, Dani, tá sendo a melhor opção, né? É a melhor opção, assim, o foco nosso é crescer o condomínio de uma forma saudável, com recursos próprios, né? A gente não quer fazer dívida, a gente não quer, enfim, a gente quer manter aí tudo saudável, fazer com recursos próprios. Tanto que, conforme a gente está explicando, vocês vão fazer a votação agora pela escolha de qual vai ser o fornecedor, só que não vai ser feito
no primeiro mês, porque a gente precisa primeiro arrecadar esse fundo pra gente conseguir fazer o pagamento. Até porque, o que que acontece? No caso do André, ele não consegue parcelar esse valor pra gente, até porque ele só tá sendo intermediando, Ele tá intermediando, né? a compra pra gente como fornecedor, né? Exatamente, e intermediando também quem é que vai fazer a colocação aí fazer o serviço, né? Mas enfim, é isso daí. Então a gente vai disponibilizar para vocês aí o orçamento, vocês deem uma olhada. Como eu disse, um dos orçamentos ele está com 700 metros, que no caso é o do André, que tá com a metragem certinha já, e o outro tá com de 600, mas não foi um erro nosso, foi um erro de cálculo do próprio fornecedor, que não mediu lá, não fez a metragem correta lá. Mas enfim, a gente sabe que isso daí teria esse reajuste aí de 100 metros, caso fosse o outro escolhido aí vai depender de vocês. Mas enfim, a gente vai disponibilizar aí, vocês analisem e façam a votação de vocês para ver qual fornecedor que se encaixa melhor, tá bom? E com isso também a gente já finaliza a nossa assembleia. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta em breve com notícias boas. Nosso tão sonhado Bitsy, que a gente tá lutando aí. Se Deus quiser. E vamos pra cima, né? Obrigado, gente. Obrigada.